Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 2. Obrigado. Romanos capítulo 2. Nós vamos ler do 12 até o 16 hoje. É onde nós vamos ficar. Enquanto os irmãos... Então, Romanos 2, do 12 até o 16. Vou estar orando para que os irmãos possam estar se preparando. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos permite, segundo a sua boa vontade, estar na tua presença. O Senhor dá e nos concede que possamos estar na tua presença. Mas o Senhor sabe muito bem que se nós que o nosso desejo, a nossa vontade, se fosse nos dada a liberdade, não seria estar aqui. Então o Senhor não só nos concede a permissão legal de estarmos reunidos na tua presença, como o Senhor também, com o seu Santo Espírito, incomoda e age de várias maneiras com a sua poderosa mão, com a sua providência, para estarmos aqui reunidos. E agora, Senhor, vamos estudar a tua palavra, vamos ouvir o Evangelho. E, Senhor, o Senhor nos dá a permissão de ouvir o Evangelho, mas, Pai, nossa mente não sabe entender o Evangelho. Então, Senhor, precisamos do Senhor mais uma vez, agindo em nosso interior, nos revelando a tua vontade, segundo a tua boa mão, segundo o teu bem-querer para nós. Por isso imploramos o teu desejo, a tua vontade, a tua ação soberana e milagrosa, ensinando o Evangelho aos nossos corações, a tua palavra a nós, para que possamos não só ouvir, mas obedecer e sermos transformados na imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sermão será, na verdade, do 12 até o 16, mas eu vou ler a partir do versículo 1, tá? E assim nós vamos, e os irmãos ouçam. E diz assim a palavra de Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, se condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos,
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-se. No dia que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Até aí a palavra do Senhor lida. Irmãos, há um consenso acadêmico no que diz respeito à sociedade, como a sociedade foi formada quando nós éramos todos aquele tal elo perdido, né? Que a biologia, a teologia e a teoria da evolução diz que a teoria da evolução diz que quando nós éramos aquele tal elo perdido ali e criaturas, seres em processo de evolução, mas não tínhamos nenhuma disciplina, nem moral, vivíamos brigando em guerra uns com os outros, né? Lutando, cada um buscando a sua porção de caça, carne. Então havia um grupo, uma família aqui, outra família ali, eles brigavam pelos territórios. Eles foram descobrindo, com o tempo, que, por exemplo, se eu tenho uma família e o outro tem uma família também que tem o mesmo número de seres, de humanos, eu sei lá como é que eles chamam, né? Se eu não brigar com aquela outra família, ou aquela outra facção, é melhor, se eu conviver em paz, sem brigar com eles, sem jogar uma lança neles, sem ir lá lutar contra eles, talvez nós possamos nos juntar e cooperar mutuamente, tá? E assim iniciar uma certa sociedade, né? E à medida que essa sociedade foi aumentando e mais pessoas foram convivendo e se negando ao desejo de um sair matando o outro, eles foram criando outras leis, estabelecendo outras leis. Então, não só eles não ficavam brigando entre si, mas um não roubava as coisas do outro. Porque quando eu não roubar a coisa do meu vizinho ali, né, eu vou ter um bom relacionamento com ele, ele não vai brigar comigo. E assim, a sociedade foi criando leis e uma moral e um desejo interno de fazer o bem ao outro. Por quê? Porque se eu fizer o bem, as coisas vão ir bem, vão caminhar bem. Se eu fizer o mal, se eu atacar o meu inimigo, as coisas vão ficar ruins para o meu lado. E assim, a sociologia, né, rastreia as bases morais e as leis, até as leis complexas que temos hoje, né? Mas assim é o início, né? Em outras palavras, quando um macaco, ou descendente lá da evolução, parou de brigar com o outro, viu que dava para viver bem. E assim eles dizem que foi iniciada e inicia a lei moral. Isso é a maior zombaria que existe de Deus. Pensar assim é a maneira mais explícita de se zombar da face do caráter de Deus. Pensar dessa maneira é olhar a face de Deus e cuspi-la. Não há como descrever de outra maneira. A palavra de Deus vai dizer que Deus deu uma lei moral ao coração de cada ser humano que existe. Cada ser humano. Baseado no caráter dele. No Jardim do Éden, o ser humano foi criado e soprado um fôlego de vida a Adão e Eva, e foi dado o caráter de Deus, descrito que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança do Deus eterno, da divindade. Isso significa que as regras que eles seguiam eram em honra e por terem características do ser divino em si. Então, ou seja, todo relacionamento
que Adão tinha com Eva, o bom relacionamento, as boas conversas, o amor mútuo, o respeito, tudo isso era porque eles tinham em si Deus. Deus emanava deles no seu caráter. Então, quando eles pecam, a Bíblia diz que eles perdem, né? Eles perdem isso na sua plenitude, tá? E aí, mas ainda resta uma lei moral que Deus coloca no coração de cada indivíduo. Não para que o indivíduo não brigue um com o outro. Não para que eles tenham paz na sua sociedade. Não para que um não roube o outro. É para que eles, no seu coração, dentro de si, obtenham ou demonstre o caráter de Deus. A consequência de demonstrar o caráter de Deus é óbvia. Uma sociedade que vive em paz. Uma sociedade que vive em paz. Então, irmãos, para podermos entender o versículo 12 até o versículo 16, a necessidade de separar e dividir o capítulo 2 até o 16 em duas grandes partes. A primeira parte vai até... ela de fato vai até o 12 mesmo, dentro dessa grande divisão, tá? E ela vai tratar a respeito exatamente do que a biologia chama de atitudes. Ela não está tratando de moral interna, mas de atitudes que casam bem com a moral externa. Então, do 1 até o 11, está falando, por exemplo, de praticar. Ou seja, ele começa dizendo, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Então, aqui está sendo estabelecido que o julgamento inicial é a respeito de coisas que você vê outra pessoa praticando. É algo físico, é algo visível. Então, quando uma pessoa pratica um roubo, um delito, você chama ele de ladrão, Deus está dizendo, você está errado em o julgar. Por quê? Porque você está julgando a prática. E você pratica essas coisas. Mas aí, até então, Paulo, quando está tratando, ele vai explicar isso melhor do 12 até o 16, tá? Então, a princípio, ele está chamando uma confusão à ordem das coisas. Ele quer te confundir um pouco. E aí ele vai tratar tudo isso que foi nos ensinado no domingo passado, de como que nós conseguimos ser condenáveis por julgar outra pessoa no que ela pratica. E até então, é óbvio que nós sabemos que quando eu julgo uma pessoa por roubar outra pessoa, eu não posso condená-la. Porque eu mesmo estaria me condenando a mim, porque eu, de fato, pratico essas mesmas situações, né? Ou já pratiquei. E então, o que acontece é que quando se chega a essa conclusão, há um pensamento seguinte, mas eu nunca roubei ninguém, né? Então, há essa justificação, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é uma justificação interna, tá? É uma justificação interna. Então, primeiro nós temos que ter um contato com a natureza da lei, com a natureza do que é a lei, para depois discutirmos as práticas da lei, né? Então, qual é a natureza da lei? Nós cantamos dois salmos aqui hoje, o 19 e o 14, tá? O 19 diz que a lei de Deus restaura o coração. Restaura o coração. Um coração restaurado era um coração para ser restaurado, é óbvio, a ordem natural é que ele não estava restaurado, ele estava em confusão. A primeira parte da natureza da lei de Deus é que ela traz ordem ao caos. Ela traz ordem ao caos. Por quê? A lei da gravidade, tá? Aquilo que a gente chama de lei da gravidade,
que não tem esse nome, mas a gente vai usá-lo porque é mais popular, é o seguinte: se você pula de um prédio, você vai cair. Se você pula de um prédio de 30 andares, 50 andares, vamos colocar aí o maior prédio do mundo, ele chega a quase 1 quilômetro de altura, né? Se você pular lá de cima e cair, você morre, você patifa no chão e morre, e é uma coisa horrível, feia, não se deve nem ver, né? Tá? Mas por que isso acontece? É porque a gravidade é ruim, ela é má. A gravidade, ela moralmente é má, e ela gosta de matar pessoas que pulam. Não, né? Óbvio que não. A gravidade, ela está trazendo ordem ao caos. As coisas necessitam ficar presas ao chão. Isso é uma ordem, é um caos. Se as coisas não ficarem presas ao chão, pela gravidade, elas vão flutuar e não haverá ordem. Então essa lei Deus criou para trazer ordem ao caos. Mas também para demonstrar que a lei de Deus traz ordem ao caos. Então quando você desobedece à lei da gravidade, saltando de um prédio, de uma altura, a consequência é que a gravidade vai trazer ordem ao caos. O caos era você. Você estava em caos. Você estava em caos. Então a lei não é má. Mas isso é bom para poder explicar dessa maneira, mas não é bom para explicar a lei de Deus de maneira geral, porque a lei da gravidade, ou as leis termodinâmicas, as leis que governam o nosso mundo e fazem ele funcionar, elas são, primeiro, elas não são boas nem más. Elas são para trazer, não são boas nem más no sentido moral, tá? É óbvio. Então elas são para trazer para nós ordem ao caos. Mas elas também demonstram a glória de Deus. Exatamente como o Salmo 19 diz. Os céus, ou seja, as coisas que são visíveis, os céus, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, as coisas visíveis, elas estão ali para demonstrar a lógica de que se algo está trazendo ordem ao caos, alguém criou essas regras, e essa pessoa é ordenada. Ou essa pessoa não, perdão, esse ser divino é ordenado. Então, nós descobrimos que o ser divino, o seu objetivo é trazer ordem ao caos. Pela lei de Deus, pela lei humana, quer dizer, mas ela não é em si boa ou má, né? Ela é imparcial, automaticamente dizendo, tá? Então, ou seja, a gravidade não está te punindo por você ser mal. Ela só está sofrendo a consequência física por não respeitar uma regra da natureza ou por tentar desordená-la. Quando nós estamos tratando de Deus e da sua lei moral, o que a lei moral de Deus quer fazer também é exatamente a mesma coisa. Como eu disse, trazer ordem ao caos. Trazer ordem ao caos. Então, a lei de Deus, ela quer trazer proteção e não punição. A lei de Deus, ela tende a trazer proteção e não punição, tá? Em qual sentido? E agora nós vamos começar a adentrar dentro dos nossos versículos para estudá-los. A proteção é o seguinte: pense num peixe. O peixe é livre para nadar o mar inteiro. Ele está no mar, ele é livre para nadar o mar inteiro, mas ele foi criado numa condição na qual ele consegue respirar debaixo d'água. Ele tem seu sistema completamente biológico feito para respirar, viver, comer, se alimentar debaixo d'água. Se você retira o peixe da água, ele está naturalmente entrando em um espaço diferente do espaço no qual ele foi feito para viver. Ou seja, ele está, de certa forma, conhecendo um novo ar, um novo lugar. Mas ele não foi feito para viver ali, então ele começa a sufocar, e se ele ficar muito tempo fora da água, um peixe que é projetado para ficar dentro da água, ele vai morrer, ele vai sufocar. Mesma coisa animais que são feitos para viver em terra seca, se eles afundam dentro da água, uma hora o oxigênio acaba, né? Ele morre. Porque eles foram feitos para viver no seu ambiente. Então a liberdade que eles têm está no seu ambiente. Quando você tira esses seres do seu ambiente, o
que acontece? Fora do seu ambiente, esses seres não são mais livres. Eles estão sendo escravos do ambiente no qual eles estão, de tal modo que eles vão morrer. A natureza da lei de Deus é essa, ela nos liberta para vivermos dentro daquilo pelo qual nós somos criados para viver. Ela nos condiciona a estar dentro de uma lei, como a lei da gravidade. É como se Deus estivesse nos impedindo de pular do prédio e nos colocando em terra firme. E é aí que você foi criado para ter sua liberdade. É dentro de condições nas quais as leis são respeitadas. Se você está fora dessa condição, você não está respeitando a natureza da lei. A natureza da lei, e no última análise que nós vamos chegar, a natureza da lei é trazer ordem ao caos, não punição, é proteção. Deus quer nos proteger. Deus quer que nós vivamos a nossa vida certa, correta, perfeita. E quando você não age de acordo com a lei de Deus, você está agindo como um peixe fora d'água, você está fora daquilo pelo qual você foi criado para viver. Você está automaticamente pecando no pecado original, que é aceitando a pregação da serpente, que diz para Adão e Eva assim: você não é livre, Deus não te deu liberdade. Você está preso à vontade de Deus, você tem que se libertar da vontade de Deus. E aí que inicia a morte da humanidade, porque o ser humano foi feito para estar em Deus. No quê? No seu caráter, na sua vontade, dentro do seu padrão de vida. Por isso nós entendemos que a natureza da lei de Deus é o caráter de Deus, é a sua vontade, é o seu desejo, é os sentimentos de Deus e sua forma de agir, é tudo aquilo que compõe o ser de Deus, a sua lei moral. E nós fomos chamados a andar nessa lei. Então qualquer desobediência à lei de Deus é uma desobediência ao caráter de Deus. Então se você diz que os seres humanos, a base pela qual eles são, que existem leis morais, são porque um macaco ou um ser primordial lá resolveu não matar um outro para ter um bom viver, você está zombando dessa lei, porque você está zombando diretamente daquilo que compõe o caráter revelado de Deus a nós, que é a sua lei. Tá? Interna, dentro do nosso coração. Você está indo contra tudo isso. Você está dizendo, como o Salmo 14, não há Deus. Mesmo na igreja, mesmo sendo cristão, quando você não obedece o caráter de Deus, você está dizendo não a Deus. 2 não a Deus. O primeiro, não existe Deus. Ou Deus não vai agir. Ou Deus ignora Deus. E você está dizendo não. Eu não gosto do Senhor. Não gosto dessa liberdade que o Senhor me deu no Senhor. Então o versículo 12 diz assim: assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. E aí, nós estamos estabelecendo aquela velha pergunta: se a salvação é por Cristo Jesus, ou seja, a salvação está condicionada a conhecer Jesus, se a salvação está condicionada a crer no Evangelho, como que Deus lida então com o índio? Sabe, o índio que estava aqui no Brasil em 1500, antes de chegar aqui o Evangelho. Então, como que ele poderia ser salvo? Tem pessoas que dizem, e há várias linhas, eu não vou abordá-las aqui, por causa do tempo também, que dizem que esses índios serão, de certa forma, salvos. Mas eles criam várias argumentações, por isso eu não vou entrar aqui no mérito. Mas existem 2 formas de você encarar isso. Todas essas argumentações que dizem que esse índio será salvo de alguma maneira, elas todas vão esbarrar nesse texto aqui, tá? A primeira maneira que ela vai esbarrar
na teoria da evolução mesmo, nessa teoria da evolução da sociedade em si, da sociologia. Que o índio tem o seu argumento moral é que para o bem viver com outras tribos, com a tribo X, Y, B, eles começaram a conviver bem e adquiriram leis e normas para o bem viver. Tá? Então aí se você é um crente que acredita que o índio vai ser salvo porque, de certa forma, ele não chegou o conhecimento do evangelho a ele, aí você usa textos como nós seremos salvos pela ignorância, né? Você está cuspindo no caráter moral da lei de Deus. É óbvio. Porque você está dizendo que os índios, naturalmente, as leis que compõem eles surgiram dessa maneira. Eles vieram e disseram, olha, para o bem viver, eu vou não roubar o meu vizinho. Para o bem viver, eu não vou matar o amiguinho. A tribo lá é maior que a minha. Eu vou o quê? Eu vou lá fazer uma socialização com eles e tal, e conversar, e ver se a gente consegue trocar algumas coisas e viver bem. Porque se eu fosse maior que eles, eu poderia lutar, mas não sou. Então eu tenho que, para o bem viver, eu crio uma lei externa de bem viver. Então você está dizendo isso. Você está dizendo que você acredita sim, que é uma lei externa. Mas aí você cai aqui no 12, porque ele diz assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E como que é possível pecar sem lei? Se não há lei, como que... o pecado é o quê? O pecado é definido como uma transgressão da lei. Como é possível pecar sem lei? Nós vamos entender isso. Então, assim, pois, todos os que pecaram sem a lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqueles que simplesmente ouvem a lei não serão salvos. Com lei ou sem lei. Paulo está zombando de todo mundo que acredita que o índio é santo. Que essas tribos, essas pessoas são santas. Ele está zombando. Ele está dizendo, vocês acham que essas pessoas sem lei, elas estão vivendo bem? As sociedades astecas, se você estudar sobre elas eram horríveis. Elas faziam mal às outras sociedades. Por quê? Porque elas eram maiores. Porque se a outra sociedade fosse maior que ela, praticaria o mal para aquela sociedade. E você pensa, é óbvio, eles tinham leis, as regras deles eram estabelecidas pelos deuses que eles seguiam e tal. Então eles tinham suas próprias normas, eles estavam seguindo as suas normas. Não, meus irmãos. Se você estabelece uma norma, a seguinte norma no seu coração, roubar é errado. Eu tenho meu celular aqui. E sem nem que haja nenhuma lei externa, roubar o meu celular é errado. Se alguém vem e rouba o meu celular, está cometendo um crime contra mim. Você acabou de estabelecer uma lei interna. Se você desejar a coisa de outra pessoa, e depois ir lá e tomá-la, você está tomando uma atitude contra a sua própria lei. Então, por exemplo, vamos supor que exista uma sociedade, e agora vamos tratar de maneira hipotética, para acabar com toda essa ideia, que diga que não há lei. Não há lei nenhuma. Né? Roubar é permitido, matar é permitido, escravizar os outros é permitido, tudo é permitido. Tá? E aí, é tudo permitido, mas aí você está andando bem, alguém vem e te fere, e te mata, e tenta te matar, e você, na hora de morrer, você diz, está errado. Se você acha que, mesmo que você saiba, mesmo que as leis permitam matar, você sabe que se alguém tentar te matar é errado. Isso é óbvio para gente hoje que tem lei e para o índio que não tem. E nós sabemos, é óbvio que sabemos que isso é fácil pesquisar. Os índios tinham códigos de disciplina porque eles não queriam que praticassem mal a eles. Você pode inventar uma sociedade que roubo seja permitido, até alguém roubar você. Você pode
planejar uma sociedade que praticar o mal seja permitido, até alguém vir fazer um mal para você. Aí você vai dizer, está errado. Essa pessoa não deveria ter praticado esse mal para mim. E Paulo está dizendo assim, aí entra a sacada genial de Paulo. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ele está dizendo assim, o problema do ser humano, sabe qual é o problema do ser humano? É achar que assim que o evangelho chegar no índio, só faltava o evangelho, o índio, todos os índios vão ser salvos, vai virar um país das maravilhas. Assim que chegar o evangelho e a lei lá no índio, só faltava a lei para ele poder obedecer. Deus é injusto. Injusto, por quê? Faltava a lei chegar, faltava Jesus vir, o evangelho, pregar o evangelho para o índio, ele seria salvo. Irmãos, na igreja do Senhor, onde é pregado o evangelho domingo após domingo, não haverá pessoas salvas. Haverá pessoas que não serão salvas, quer dizer. Ouvindo o evangelho domingo após domingo. Paulo está dizendo, pecar com lei e sem lei, tanto faz. A lei, o evangelho pregado ao coração, não fará a pessoa obedecer. Ela não consegue. A sacada de Paulo é que ele está dizendo, ele está falando sobre a acepção de pessoas. Ele está falando, não existe o índio bom, moralmente justo, que só faltava a lei. Assim como não existe o crente que vai ser salvo por vir à igreja e praticar a lei dessa maneira. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Aí o versículo 13 vai explicar. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Ouvir a lei não te justificará. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui entra uma grande questão. Peraí. Aí você para e pensa, Paulo, mas como assim? A Bíblia está dizendo que você mesmo está meio que se contradizendo, está dizendo que sem lei e com lei, a lei não salva. Que salva não é o Evangelho, não é Cristo, não é crer no Evangelho, que é a salvação. O que Paulo está fazendo, ele está fazendo um absurdo aqui. Ele está dizendo um absurdo. Será salvo a pessoa que completar o quê? Toda a lei. Toda a lei. É a única maneira de ser salva. Mas é completar a lei como? Qual que é o resumo da lei? Amarás ao Senhor Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Com toda a sua força. Amar a Deus desde o dia que você pulsou pela primeira vez seu coração e nunca se desviar dele até o dia que você der o seu último respiro nessa terra, te justificaria. Porque, de fato, você estaria em conformidade com Deus. Então, Paulo está dizendo, a maior falácia do ser humano é achar que o índio, lá na tribo dele, estava obedecendo uma lei moral do seu próprio coração. Todos eles estavam se desviando moralmente. Quer seja praticando, como do 1 até o 11, como foi pregado domingo passado, uma prática externa, e quer ser a prática interna, porque os simples ouvidores da lei não são justos. E aí Paulo continua. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Acusando-se ou defendendo-se. O termo do 14 que fala sobre natureza, ou seja, pois todos os gentios que não têm lei procedem por natureza, a palavra natureza, indica uma moral dentro do ser humano, interna. É como se o ser humano nascesse, e é óbvio que é isso que nós estamos querendo dizer, é isso que eu quero dizer, o ser humano nasce no seu coração com a lei já colocada ali.
ela é natural dentro do seu coração. Mesmo sem o código do Sinai, nós podemos dizer assim, a lei revelada, os 10 mandamentos revelados, o homem opera sobre uma lógica ética, porque ele é portador de uma lei interna, na qual diz: ninguém pode me roubar, ninguém pode me matar, ninguém pode me fazer o mal, ninguém pode não ser justo para comigo, ninguém pode me invejar, ninguém pode me trair. Essa lei moral, todo ser humano tem. Me fala uma pessoa, seja ela ateu ou não, que diz que tudo bem se me trair, até alguém trair, né? Tudo bem se me roubar, tudo bem se me praticar o mal contra mim, qualquer mal que seja. Tudo bem, pode fazer. Não existe ninguém. O contrário é óbvio que é verdadeiro, porque as pessoas roubam, traem, mentem, né, para as outras. Só não pode fazer isso comigo. Então, essa tal de Imago Dei, né, que nos é ensinada, ela não é uma imagem interna de Deus santa, justa. É a lei de Deus. Mas o ser humano a corrompe, porque ele, de maneira egoísta, trata essa lei. Ou seja, todo ser humano, até quando ele pratica a lei, é uma forma de praticar egoísta e não sincera. É isso que Paulo está querendo dizer. Por natureza, todos os gentios que não têm a lei procedem, por natureza, internamente de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Eles são os próprios padrões. Não me faça o mal. É isso que é a lei do ser humano. Ninguém pode me roubar, me matar, enfim. E então, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Aí entra a grande questão, por exemplo, o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, por natureza, no seu interior, dentro do seu coração, você está sempre de maneira hipócrita, testemunhando para si mesmo, com a sua própria consciência, do que você está fazendo é errado ou não. Até a criança sabe disso, né? Até a criança sabe que quando ela faz uma coisa errada, ela está errada. E não necessariamente porque é uma lei que você estabeleceu, ou porque é uma certa consciência mais ativa ou melhorada na criança. A criança, quando pratica o mal, sabe que está praticando mal. Ela foge, ela esconde. Né? E a coisa mais natural para quem tem filho aí é que se o filho quebra alguma coisa, né? Eu falo de mim mesmo também, quando eu era criança. Vou contar uma história aqui. Minha mãe está aqui para confirmar. Uma vez, quando eu era criança, eu e minha irmã, nós éramos bem crianças mesmo. Eu e minha irmã quebramos um prato ou alguma coisa assim, muito importante. E aí eu e minha irmã vimos a bagunça que fizemos e fugimos. E escondemos atrás da casa da minha tia, num beco. Ficamos escondidos lá e falamos: nós vamos ter que ficar aqui muito tempo, né? Quanto tempo? Até minha mãe não achar a gente. Aí a gente planejou fugir, eu e minha irmã. Nossa, nós pedimos lá em casa, pegar alguma coisa lá, comida, pegar e ir embora, fugir. Não porque houvesse uma regra estabelecida, nós tínhamos medo, nós fizemos errado. E a condição humana natural de fazer o errado é a consciência confrontá-la e dizer: você está errado, fuja. Escape da ira. E o ser humano, quer acredite em Deus ou não, está fugindo. É uma loucura. O índio faz o mal, ele está fugindo, ele está consciente. A sua consciência está defendendo ele. Dentro da consciência é uma fuga. Ou ela defende, ou ela acusa.
Ela acusa ele e fala, você está errado. Então, na mente dele, ele tem que fugir. E como que é a fuga? A fuga é, ou como eu e minha irmã planejamos, uma fuga externa, física, porque minha mãe é uma pessoa que não está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, eu podia fugir dela quando eu tivesse forças, ela tivesse menos força que eu. Agora, dentro da consciência, não há como fugir. Eu fui errado. Eu estive errado. Eu pratiquei o mal. Minha consciência está me acusando e dizendo, está errado, está errado, está errado. Então, ela me acusa e eu tenho que me defender, dizendo, não é tão errado assim. Poxa vida. Quebrar um prato? Minha mãe tem um monte que eu poderia fazer. Isso não melhora. Não satisfaz essa justificação. Isso é autojustificação. Eu menti, mas eu menti para um bem maior. Não, está errado, é autojustificação. Eu desobedeci a lei X e Y. Por quê? Porque eu tinha objetivos X e Y que são bons. E aí é onde é que o ser humano cai na cova. Por que ele está dizendo? Que ele praticou um mal, mas esse mal não é tão mal, mas a consciência dele nunca vai deixar ele descansar nisso, ou ele vai ter que justificar dizendo, o mal que eu pratiquei é para um bem maior. Aí Deus vai dizer, viu? Você mesmo disse que há uma moral maior que deveria ter sido obedecida. Há um bem, há uma verdade absoluta, por mais que a faculdade ou as escolas de filosofia tendam a dizer que não existe verdade absoluta. Se você praticou um mal, mas com o objetivo de uma nobre, você está dizendo que existe um objetivo nobre, real, absoluto, que transcende a sua moralidade interna. No final, irmãos, o que está acontecendo é uma coisa chamada hipocrisia. Hipocrisia. A palavra hipocrisia, nós estamos chegando ao final, vamos concluir agora, no último versículo. A palavra hipocrisia, ela remonta na etimologia, muito antigamente, a palavra hipócrites, que era ator. Na época do teatro grego, o Hipócrates era o ator que encenava uma peça teatral, né? Ele encenava uma peça teatral. E ele sempre usava uma coisa chamada persona. E o que é a persona? Hoje em dia, nos filmes, os atores que vão fazer um filme, eles têm uma persona. E a persona é o papel dele, ou seja, o ator, para poder fazer um determinado filme, ele vai analisar o papel que foi escrito para ele, né? Vai identificar a personalidade da pessoa na qual ele vai interpretar, e ele vai tentar, da melhor maneira possível, e isso é interessante, enganar o público, para que o público acredite que ele é aquela pessoa que ele está, né, fingindo ser ali, atuando, certo? Então, ou seja, para que um filme alcance sua funcionalidade, você tem que, primeiro, ter um excelente hipócrita, um excelente enganador que te engane que você está vendo, que você está ouvindo, e você tem que se deixar ser enganado. E isso, quando a gente fala sobre se deixar ser enganado, tanto em filmes, tanto em música, tanto em até jogos de videogame, enfim, chama imersão. E o que é imersão? A imersão é quando você está assistindo a um filme, você se desloca da realidade em volta de você, daquilo que é real, e a realidade se torna um filme. Então você vai começar a imergir no filme e se deixar ser enganado. Então você tem que se permitir, senão o filme não vai prestar. Porque se você parar para não ser enganado, você vai saber que ali é um ator vestindo uma roupa e sendo pago. Não é real, ele não está chorando de verdade. Né? O sentimento, o amor que ele está simulando ter não é real, é óbvio que não é. Então, se você for muito realista, assim, se você for uma pessoa que não consegue imergir no filme, o filme não vai te atrair em nada. Então, você tem que, em certa dose, você tem que se deixar enganar pelo filme. Porque senão você não vai ter experiência do filme, né? Ou do seriado, ou seja lá o que você vai assistir. Então, ou seja, você tem que se permitir ser enganado.
E quanto melhor um ator, mais fácil é isso. Quanto pior um ator, muito difícil ser enganado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o mais básico, né? Filme de terror, por exemplo. Quando eu era criança, é óbvio que era o terror assistir um filme de terror. Mas aí eu estabeleci uma conexão mental que foi essa, que ali são atores e tudo é efeito especial. E aí, hoje em dia, o resultado disso, a Lohane sabe muito bem, filme de terror nenhum presta pra mim. Todos os filmes de terror que eu vou assistir não presta, nada presta, nenhum filme de suspense até, porque mentalmente eu fui fazendo isso durante minha vida, não interessa qual filme que a pessoa diga que é o filme mais terrível de terror possível, não afeta por causa dessa... E atrapalha também assistir outras coisas, né? Outros filmes, enfim. São todos atores, estão sendo pagos, eles estão recebendo salário, estão exercendo a profissão e enganando. Não é verdade, eles não estão chorando. Eles não estão amando outra pessoa, eles não estão odiando outra pessoa. Eles não têm raiva do outro ator. A cena de luta acaba, eles se abraçam, eles são amigos. Ou não, mas quando não, eles não são amigos no filme, eles são inimigos na vida real. Não interessa. Absurdamente, eles estão trabalhando uma persona, um personagem. E a palavra persona, é onde eu queria chegar, ela vem daquela máscara grega antiga. Eu não sei se vocês já viram no teatro, é uma máscara triste e uma feliz, né? O símbolo do teatro. Tem duas máscaras. Uma está sorrindo e a outra está triste. As duas ficam uma do lado da outra, né? Aquilo é a persona. A máscara, por naquela época eles não terem essa habilidade grandiosa que os atores têm hoje em dia, então qualquer um ator usava uma máscara específica. Quando ele estava triste, uma máscara triste, feliz, uma máscara feliz. Algumas máscaras tinham funções distintas. Umas eram para... umas possibilitavam eles falarem mais alto. Tinha todo esse sistema, persona. Eles não são a máscara, eles são seres humanos que estão fingindo ser uma coisa que eles não são. E então o versículo 16 diz assim, para nós encerrarmos: no dia em que Deus, o 15 vai dizer, parafraseando, as pessoas, nos seus pensamentos e corações, estão sendo acusadas, e elas têm que se defender, elas se acusam e elas têm que se defender. Isso acontece porque no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. E aí Paulo chegou ao ponto central do que é obedecer ou não à lei. A única maneira de você obedecer à lei é se você tiver no seu interior a lei, de tal maneira que os seus segredos, seu particular, seja completamente santo. Caso contrário, não adianta botar a máscara e fingir ser crente. Ou não. Será tudo atuação. Cada ser humano, em grau maior ou menor, está atuando uma vida. Está atuando uma vida. Isso é a realidade. Eu não gosto muito do que aquela pessoa fez, mas eu vou me portar com um sorriso, porque eu ainda preciso conviver com ela. Aquele ser humano me tratou muito mal, mas porque eu preciso e dependo dele para alguma coisa, eu sorrio para ele. Ou uma pessoa muito boa, mas que ela não bate muito comigo, eu fico com raiva dela. E eu tenho que mostrar no meu rosto minha indignação para aquela pessoa, ela se comportou mal, então eu vou e minha fisionomia muda, eu fico bravo com ela. É as máscaras, é a persona. Você está agindo para aquela pessoa ou de uma maneira que a pessoa perceba o seu coração interno, ou não perceba, mas é tudo atuação o tempo todo. Porque até quando você está com raiva, você tem que atuar a sua raiva. E aí Deus está dizendo assim, haverá um dia em que a cortina do teatro vai fechar, o seu palco nessa terra vai acabar.
Então você vai se comparecer, não. Você vai comparecer, né, diante daquele que era o que via por trás da máscara. E Paulo está dizendo, então, você vai ter essas atitudes. Como que você vai tratar isso? Que no dia que ele julgar os segredos, ou seja, julgar o seu interior, você não vai conseguir ser não importa o melhor ator que você possa ser, você não vai conseguir convencê-lo. Não será possível. Não importa se você é o Denzel Washington da atuação, sei lá, David Day-Lewis, quem quer que seja, você não vai convencê-lo. Não importa se você atuar da melhor maneira. Não importa se você atuou obedecendo à lei. Não importa se você era um índio lá na floresta que fingia gostar da outra tribo porque ela era mais poderosa que você. E não importa se você criou uma lei interna, não deve se roubar, mas cobiçou a coisa do outro. Você cobiçou, você quis ela, você desejou tê-la. Não importa, porque Deus não vai julgar a sua aparência externa, porque ele disse no versículo 1, você é indesculpável quando você julga a prática visível do outro, porque internamente a sua prática é interna. Então não interessa se você disse que roubar é pecado, você cobiçou internamente. Deus vai julgar o seu interior. Então aqui, irmãos, infelizmente, Paulo ainda não apresentou o evangelho como a solução, mas nós vamos ter que apresentá-la, né? Porque nós não podemos ficar sem o evangelho, né? Então a aplicação é a seguinte, a conclusão é essa, que nós estamos atuando diante de Deus, ou nós abrimos o nosso coração a Ele. Como abrir o coração? Então vamos a algumas aplicações. A primeira aplicação, de maneira geral, é de fato abrir o seu coração. Então o Salmo 139, Davi vai dizer assim, ele vai dizer assim, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há uma abertura, como nós também ensinamos aqui na aula hoje, há uma maneira de se achegar a Deus e expor seu coração. Mas você deve primeiro se conhecer. Então a primeira aplicação é exponha seu coração. A segunda é, você deve se conhecer. E como se conhecer? Primeiro você deve, de fato, fazer uma autoanálise. E essa autoanálise você deve ter um padrão verdadeiro para tê-la. E o padrão verdadeiro para fazer uma autoanálise é a lei moral. Então você deve ler a palavra de Deus, e há alguns textos que você deve ler, por exemplo, Êxodo 20, e você deve ler o Sermão do Monte. Leia esses textos, eles são sondadores, eles vão te sondar, a Bíblia vai estar te sondando. Então quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, ele está dizendo que a palavra de Deus me sonde. Deus é a palavra, está revelado na sua palavra, ele vai te sondar. Então leia a palavra de Deus, seja sondado por ela. E por último, por mais que seja contraintuitivo, há uma máscara que você deve vestir. Não uma máscara hipócrita, atuante, de atuação, é Cristo. Então como que Deus resolveu o grande problema? Nós vamos ver isso depois. É que você nunca vai poder se apresentar diante de Deus. Externamente, você cometeu pecados externos. Internamente, você cometeu pecados internos. Você não pode se apresentar diante de Deus, porque Deus não vai julgar você externamente. Um dia Ele vai julgar os seus segredos. E como me defender? Como me defender? Haverá uma máscara em volta de você. Haverá uma persona em volta de você. E essa persona é Deus, é no próprio Jesus. Então Jesus Cristo é a persona que te cobrirá externamente, em primeiro lugar. E externamente, o Pai olhará para ele.
e não verá você. Ele verá Cristo. Mas ela não ficará externamente. Por isso que ela configurar Jesus Cristo a uma máscara não é uma boa análise final. Mas então, o Espírito Santo aplicará Cristo no seu coração, de tal modo que você dirá como Davi: eu amo a tua lei. Ou seja, a lei será colocada em seu coração em Cristo, o Cristo será colocado em seu coração, de tal modo que você sumirá e restará apenas Jesus. Externamente, por você estar dentro de Cristo, externamente a Cristo. Então o Pai só vê o Cristo. Mas quando ele olhar o fundo do seu coração, o que haverá ali? Habite Cristo ricamente em seu coração, Paulo ensina. Haverá Cristo. Então a resposta é que você nunca, jamais poderá fugir de Deus. Você nunca, jamais poderá se justificar. Cristo deverá habitar como a persona externa ou como a persona como a persona interna do seu ser, habitando ricamente em você. Então, entregue o seu coração a Deus em primeiro lugar, primeira aplicação. Entregue seus corações a Deus. Crianças, conte a Deus aquilo que passa no coração de vocês. Pais, para as crianças, sonde o coração dos filhos dele, dos seus filhos, né? Como? A palavra é o único jeito. Não é você sondando o coração, a palavra sondando o coração deles. E depois leve-os a palavra de maneira a encontrar Cristo, para que Cristo habite ricamente no coração dos seus filhos. Então essa aplicação para os adultos e para as crianças. Habite ricamente Cristo no coração de vocês. Porque aí quando você chegar diante de Deus e Ele for julgar os seus segredos, qual que será o seu maior segredo? É o amor que você tem por Cristo. Ele vai desvendar o seu coração e descobrirá que Cristo estava lá. E é isso que ele vai encontrar. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para encerrarmos. Santo Deus, graças te damos por mais esse culto que o Senhor nos deu, essa palavra. Que nós, Senhor, possamos cumprir aquilo que nos é exigido da tua lei. Senhor, sabemos que é impossível, como nos foi ensinado aqui agora. Mas, Senhor, sabemos que é possível, porque o Espírito do Senhor pode aplicar a lei em nossos corações, nos mostrando Cristo e Ele habitando ricamente em nós. Precisamos disso, Senhor, para a glória do Senhor, seu santo nome, o nome de Jesus. Amém.